Eu vou te ensinar tudo sobre as paginações do ArchiCAD. Eu vou te mostrar como ter o controle da origem da sua paginação, seja numa parede, seja numa laje, assim como ter uma relação da origem da sua paginação no 2D com o 3D. Você também vai entender melhor qual que é a relação no ArchiCAD de uma paginação que está aparecendo em uma planta com a textura que está acontecendo no 3D e qual que é a importância de você ter uma superfície e uma achura alinhado e qual é a melhor forma de você fazer isso. E antes da gente entrar no conteúdo, se você quiser ver mais vídeos como esse, eu te convido a se inscrever no canal e também apertar no botão de gostei. A forma como a gente vai fazer essa configuração pode depender um pouquinho do resultado exato que você está querendo buscar, assim como do elemento que a gente quer modificar, seja ele uma parede ou uma laje, como vai ser na maior parte dos casos. Eu vou começar mostrando um primeiro método que a gente vai fazer pela planta e um segundo método que a gente vai fazer pelo 3D. Então vamos lá. Pela planta, se eu selecionar uma laje, que são justamente as paginações que a gente vê por uma planta, e entrar nas definições do elemento, desse elemento, você vai notar que na aba de planta e corte, eu vou até fechar essas outras abas para a gente poder ler melhor, eu tenho aqui uma opção chamada trama em vista. E, claro, para poder definir uma paginação, eu tenho que ter essa trama habilitada. E também tem uma coisa importante de apontar em relação a essas tramas de laje. Elas podem estar relacionadas, caso essa opção esteja habilitada, com o que já está definido aqui na minha superfície. Eu sempre gosto de deixar essa opção habilitada. Por quê? Porque quando eu tenho isso habilitado, ele vai ter um vínculo do que está sendo representado no 3D e vai puxar a trama definida para aquela superfície direto para a minha planta. Então eu não preciso me preocupar ao, por exemplo, trocar o acabamento de um piso em depois trocar a sua trama e a sua superfície. Eu só preciso trocar isso uma vez pelo próprio 3D ou aqui por essa aba de modelo e eu sei que a minha planta vai estar atualizada, vai estar com a achura correta para isso. Aqui eu ainda consigo escolher melhor qual que vão ser as canetas. Nesse caso está com uma caneta 18, que é um cinza bem fininho. Mas a opção em relação à paginação é essa última aqui, que é a orientação da trama em vista. E por padrão ele vem com a origem vinculada à origem do projeto. Ou seja, a origem do projeto, se você não sabe, é justamente esse xizinho preto, que fica aqui quando a gente abre um projeto novo no ArchiCAD, que é o ponto 00. Então a paginação vai estar por padrão sempre iniciando nele. Para eu modificar isso, eu vou voltar nas definições do elemento e agora eu tenho duas opções. Eu posso vinculado à origem da trama ou uma distorção personalizada, que me permite esticar um pouco mais essa trama. Eu particularmente não costumo usar muito esse tipo de distorção, então vamos usar esse vinculado à origem da trama. E quando você faz isso, você vai notar que vai ter aparecido aqui um novo controlador, quando você seleciona essa sua laje em planta. E é justamente aqui a origem dessa paginação. Então você está vendo que eu estou deslocando esse elemento e minha paginação está mudando de acordo. Ele me permite, inclusive, por esse segundo ponto, rotacionar essa minha paginação. Então, por exemplo, eu posso deixá-la a 45 graus para ter aqui um outro estilo de paginação. Mas eu vou colocá-la aqui e eu vou deixá-la precisamente para ficar nesse canto, nessa quina da minha cozinha. Mas aqui é que mora um dos problemas desse método. Ele é muito fácil para eu conseguir controlar isso em planta. Mas, quando eu acesso o meu 3D, eu vou pegar aqui um recorte 3D somente dessa região, você vai notar uma coisa. A minha paginação no 3D não está seguindo o que foi definido na minha planta. Isso acaba gerando uma incoerência entre o que está representado no 3D, caso você vá usar uma perspectiva que mostra a paginação, um render do ArchiCAD ou alguma coisa do tipo, em relação ao que está acontecendo em planta, que é o que você definiu. Para a gente poder corrigir isso, a gente vai ter que usar o nosso segundo método, que vai, pelo 3D, definir a nossa paginação. E agora, uma coisa que é curiosa, e não é uma coisa que a gente costuma ver no ArchiCAD, é essa relação unidirecional. Quando eu uso esse método que eu vou mostrar agora para vocês para configurar essa paginação pelo 3D, ela vai afetar o meu 2D. Mas quando eu configuro ela pelo 2D usando o método que eu acabei de mostrar, ela não afeta o 3D. Eu acho isso um pouco esquisito, eu gostaria que isso fosse diferente, mas enfim, eu vou mostrar para vocês agora como fazer isso pelo 3D. Para fazer isso, eu vou selecionar o meu elemento e eu vou entrar no seguinte menu: Documentação, Imagem Final 3D, Alinhar Textura 3D e Definir Origem. Eu até acabei atribuindo um atalho de teclado personalizado, porque eu uso bastante essa opção. E agora eu posso clicar em qualquer ponto da minha tela e a minha paginação vai começar ali. Nesse caso, eu vou clicar nessa quina e você já vai ver que meu 3D vai se ajustar. Eu vou até fazer aqui uma coisa diferente. Eu vou colocá-lo para começar junto da minha porta. Só para que a gente consiga avaliar como o meu 2D mudou também. E olha só, eu consigo ver que o meu 2D mudou. Inclusive, esse meu ponto de origem, ele foi deslocado para cá. Mas, de novo, como eu falei, se eu deslocar esse ponto de volta para cá, o meu 3D não vai se atualizar.
Eu preciso realmente fazer esse controle pelo próprio 3D e deixar o 2D ser uma consequência disso. Então, assim, a gente tem essa relação e isso já consegue nos dar bastante controle. Agora, a outra opção para controlar a paginação é quando a gente quer controlar de uma parede. E a parede ela vai funcionar somente usando o segundo método que eu mostrei para vocês. Olha só, eu vou passar um corte aqui na nossa cozinha. Deixa eu colocá-lo no vegetal padrão mesmo. E eu vou olhar para uma parede que eu sei que tem uma paginação. Então, olha só, eu estou vendo aqui essa nossa parede e ela já está aqui, ó, com a paginação que eu preciso. Agora, a questão aqui é que quando eu entro nas definições do elemento de uma parede, eu não vou ter as mesmas configurações de trama em vista que vocês viram para a laje. Então, aqui na minha opção de planta, e de novo, deixa eu expandir isso para que a gente possa ver mais, eu não tenho aqui um menu de trama em vista. Eu só tenho as opções de contorno e visualização em planta. Isso por quê? Porque as plantas do ArchiCAD, como talvez vocês já saibam, elas funcionam de uma forma um pouco diferente do 3D. Elas têm algumas configurações próprias que dão várias facilidades para a gente. Enquanto que o corte ele é baseado do modelo 3D. Ele é uma consequência direta do que está acontecendo no 3D, assim como as perspectivas e, claro, o próprio 3D. Então, por isso, a gente não tem esse controle de poder mudar uma coisa somente no 2D aqui pelo nosso corte. A gente tem que ter essa relação direta com o 3D. Então, aqui, se eu quiser fazer essa definição, e eu vou, por exemplo, tentar colocar essa paginação aqui começando exatamente nesse ponto aqui superior, eu tenho que fazer isso pelo 3D. Então, eu vou fazer um recorte dessa região aqui no 3D, entrar nele, e agora eu vou selecionar essa parede. Eu vou entrar no mesmo comando de documentação, imagem final 3D, alinhar textura 3D e definir origem, e eu vou clicar nesse ponto. E aí você vai ver que meu 3D vai se atualizar e o meu corte, por ser uma relação direta com o 3D, ele também vai se atualizar para estar começando exatamente nesse ponto daqui. Então é assim que a gente define uma paginação no ArchiCAD em uma laje ou em uma parede. Espero ter te ajudado. Te convido a se inscrever no canal aqui embaixo e apertar no gostei desse vídeo. Isso ajuda muito e também vai fazer com que você receba mais conteúdos como esse. Te vejo na próxima aula.